Boa noite, todos os irmãos aqui presentes, encarnados, desencarnados, que sejam bem-vindos nesta casa de prece, de oração, nessa escola, onde possamos aprender sempre um pouquinho e coloquemos em prática no nosso dia a dia para nos tornarmos melhores. Deixemos toda e qualquer preocupação, problemas, qualquer coisa que esteja angustiando, deixemos para fora, lá do lado de fora, para que possamos elevar o pensamento em nosso Pai Criador, em Jesus, nosso Mestre amado, que possa tocar em nossos corações, abrindo-o, e que possamos ouvir as mensagens que virão hoje do nosso querido irmão Francisco, que possamos ter o discernimento, a sabedoria, o amor, para que possamos entregar neste momento nosso Pai Criador e que possamos também aprender a agradecer a tudo que nos foi concebido, agradecer a água que bebemos, agradecer a comida que temos em nossos lares, agradecer a saúde que nós temos, que possuímos, aos nossos olhos que possamos enxergar, aos nossos ouvidos para que possamos ouvir. Agradecemos aos nossos irmãos, aos nossos parentes, agradecidos à nossa família por nos dar condições de poder conviver num ambiente onde temos prestações de contas e que possamos aprender cada vez mais. Agradecemos ao ar que respiramos, aos nossos braços, as nossas pernas para que possamos caminhar. E não se esqueçam, irmãos, o agradecimento sempre ao nosso Pai Criador por nos dar a oportunidade de aqui estarmos, vivendo nessa terra, neste momento, buscando o aprendizado, a evolução. Que possamos agora ouvir a palestra do nosso querido Francisco, e que com o coração aberto possamos entender e colocar em prática. Que assim seja, graças a Deus. Tudo bem? Mais uma vez, muito boa noite. Vamos mais uma vez, na companhia do Cristo, que nos abençoe Jesus, esse nosso amigo incondicional de todas as horas, que nós possamos aproveitar esses minutos que mais uma vez a espiritualidade nos oferece para uma breve reflexão, sobre aquilo que nós já ouvimos falar, sobre aquilo que nós já lemos, sobre aquilo que nós já sabemos, mas é sempre importante a gente refletir, porque é refletindo, é analisando, repetindo a lição que nós vamos aprendendo lenta e gradativamente e tentando fazer algum movimento diferente no nosso íntimo, no nosso coração, para que a nossa vida se faça diferente, E eu tenho conversado com algumas pessoas que já sensibilizados até mesmo pelas mensagens da espiritualidade, pelas explanações, por tudo aquilo que tem recebido, mas as pessoas sempre colocam assim uma dúvida, eu fico sensibilizado por tantas mensagens, por tantas palavras que nos convocam, a uma transformação íntima, mas como começar isso, Parece às vezes tão difícil, porque a gente quer, a gente tem vontade, mas ainda existe aquele empecilho da vida, as dificuldades, aquela mania que nós já constituímos em nosso coração, aqueles hábitos
mal construídos, né? E as pessoas têm dificuldade de fazer essa transformação, essa mudança. Então querem saber, de alguma forma, como iniciar isso, né? E a gente sabe que isso é realmente muito difícil, porque quando você fala em mudança, ninguém gosta, né? Se alguém chegar assim para você na sua casa, vamos mudar tudo aqui, você fala, mas eu já estou tão acostumado, as coisas tudo nesse lugar, né? Se mudar, né? Se tirar de lugar, vai ficar muito complicado. Então mudança é uma coisa que atrapalha, as pessoas não gostam, né? Porque já estão naquela zona de conforto e tal. Mas espiritualmente falando, existe uma necessidade de você fazer isso. Porque se não houvesse essa necessidade, por que nós estaríamos aqui na Terra? Por que Deus permitiu mais uma vez estarmos aqui encarnados, né? Vivenciando todos esses desafios, tendo a oportunidade de conviver com todas essas pessoas que nós convivemos? Tudo isso, por que Deus fez isso? Exatamente para que nós pudéssemos, de alguma maneira, o dia que nós saímos daqui um pouco melhorados, né? Então, essa transformação, ela é necessária, é inevitável. Nos diz a espiritualidade que a transformação, a evolução, ela nos empurra. Não adianta a gente falar assim, não quero evoluir. Você vai evoluir. Queira ou não queira, né? Demore milênios, quanto tempo for, um dia você vai evoluir, né? Nós somos criados para isso. Deus, quando constituiu o espírito de cada um de nós, já com esse propósito, já colocou aquela sementinha, né, da luz dentro de nós, dentro do nosso ser. Então nós vamos, de alguma maneira, evoluir. Então essa transformação, ela tem que ser conquistada, ela tem que ser trabalhada todos os dias, né? E a doutrina, né, espírita, a religião como um todo, ela contribui muito para isso. Por quê? Porque a religião, como diz o significado da religião, é religação com Deus, né? Essa união com Deus. É você entender, né? Você entender um pouco da sua consistência, daquilo que você é criado, né? Nós somos divinos, então nós precisamos evoluir, né? Precisamos evoluir e precisamos nos transformar. Tem uma passagem de Paulo, né? Eu gosto muito dessa passagem, de vez em quando eu sempre estou lendo, estou refletindo sobre ela, porque é maravilhosa. A gente sabe que Paulo é um símbolo de transformação. Para quem estuda o cristianismo, para quem estudou o evangelho, sabe, Paulo é um símbolo de transformação, né? Que Paulo de Tarso, antes Saulo de Tarso, era um perseguidor dos cristãos, né? A gente já conhece a história. E ele foi levado a um ponto, né, que ele teve aquele transe dele na entrada de Damasco, né? Teve toda aquela manifestação, e quando ele caiu em si, né, ele estava diante de Jesus. E a transformação foi tão grande na sua vida, porque ele percebeu, né, que o Cristo existia de verdade. O Cristo já havia sido crucificado, mas estava ali diante dele, né, irradiando com certeza todo o seu amor em benefício daquele que era o algoz do cristianismo. E ele então se levanta, né, naquele mesmo instante, e diz para Jesus: o que queres que eu faça? Olha a disponibilidade desse coração, né? Então por isso que a espiritualidade, por isso que Deus, Jesus, utilizou muito Paulo na constituição, né? No levantamento desse pilar maravilhoso do cristianismo através desse apóstolo, né? Paulo, ele difundiu o cristianismo por todas aquelas comunidades, por todo o Oriente, por toda a Ásia, né? Ele mandou cartas a todas as comunidades cristãs, sempre com esclarecimentos nobres, fazendo com que as pessoas entendessem a palavra de Deus, aplicassem a palavra de Deus e, acima de tudo, vivenciassem. E para que ele pudesse fazer isso, ele teve que passar por uma prova muito difícil. Porque imaginem vocês, uma pessoa que era perseguidor dos cristãos e depois tem que conviver dentro da comunidade, né? Como que ele era visto? Ele sofreu muito no início, as pessoas não acreditavam muito naquele homem transformado, naquele coração renovado, naquele homem convertido a Deus. Mas através das suas atitudes, da sua postura, eles começaram a dar credibilidade a ele. Começaram a entender e compreender que realmente ele era um homem muito extraordinário, no sentido de servir ao seu Senhor,
Antes ele servia realmente as trevas, né? Aqueles espíritos que queriam de alguma forma perseguir os cristãos. Mas, transformando o seu coração, ele foi um trabalhador contumaz do Cristo. Ele exerceu a sua atividade, né, dentro do movimento cristão de uma forma assim maravilhosa, maravilhosa. Então o Paulo é um símbolo de transformação, E às vezes as pessoas falam assim, mas não é possível transformar o seu coração. Claro que é, Para Deus tudo é possível, tudo é possível. Às vezes nós conhecemos uma pessoa e nós falamos assim, não, esse aí nasceu torto, vai morrer torto, esse não tem jeito, né? Não tem jeito, porque é acomodado, é birrento, briga com todo mundo, acha que tem que ser assim, que vai continuar assim. Então nós não acreditamos na transformação daquele coração. E às vezes nós nos enganamos. E muitas vezes, né? E quando menos você espera, algo acontece dentro daquela alma, dentro daquele ser, algum movimento se faz e desperta. A luz acende. Há realmente uma transformação, nem que seja mínima, mas há, né? Então para Deus tudo é possível. E Paulo foi um símbolo de transformação. E ele diz, né, lá no capítulo 12, versículo 2, em Romanos, é um trecho da carta que ele enviou para os romanos, ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um poema isso. É um poema. Inspirado, lógico. Cristo estava inspirando ele naquele momento para escrever uma coisa dessa. E nos dias de hoje nós precisamos pegar essa lição de Paulo e colar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, né? A gente não pode se conformar com tudo que nós estamos vendo nesse mundo, de maneira nenhuma. Quem vai conseguir se conformar com injustiça, né? Quem vai conseguir se conformar com todas essas barbáries que nós vemos ainda nos dias de hoje? De maneira nenhuma. Então ele fala, então transformai-vos, né? O vosso coração, a vossa mente, para que você possa provar qual é a vontade de Deus para com você e para com a humanidade. É maravilhosa essa lição, é maravilhosa. Aquele que quer, de verdade, começar a ter uma postura diferenciada em sua vida, eu sempre friso isso. Nada é fácil, tudo é muito difícil. Eu sei que tem doutrinas, tem religiões que muitas vezes pregam uma facilidade, né? Dentro da mudança, da transformação, é mentira, isso não acontece. É propaganda enganosa. A transformação, a mudança do nosso coração é processo difícil, sim. É processo difícil. Então nós temos que deixar bem claro essas coisas, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, subir numa tribuna e falar é muito fácil. Realmente. Mas eu ainda não transformei o meu coração. Eu ainda não mudei muitas coisas que eu tenho que mudar na minha vida. É um processo, é um trabalho dinâmico. Mas sempre tem um mais, né? E tem que ter, graças a Deus que tem. Nós temos que, de alguma maneira, fazer algo. Mesmo que o meu coração ainda não esteja transformado, mesmo que ainda carrego dentro de mim muitas mazelas, eu preciso, de alguma forma, levar adiante essa tarefa. Porque o primeiro ouvido que está ouvindo essa lição do Cristo é o meu. Então eu sou o primeiro beneficiário. Fiquem vocês invejosos, né? Eu sou o primeiro beneficiário, porque eu estou ouvindo pela primeira vez, né? Eu sou o primeiro a ouvir. Mas a transformação é difícil sim, mas tem que dar sempre o primeiro passo. Tem que você iniciar de alguma forma na sua vida, né? É aquela coisa do comodismo que nós falamos na introdução, é difícil, vai ficar diferente, vai. Mas experimenta. Muda um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, faz uma leitura do seu coração, da sua vida, o que está acontecendo nesse momento, o que aconteceu lá atrás que ainda está presente aqui, o que eu preciso mudar, né? O que eu não posso me conformar, como diz a lição aqui, o que está... Porque ele fala assim, não vos conformeis com este mundo, mas o mundo exterior e o mundo interior. Não é somente o mundo de fora, é o mundo de dentro também.
E o que é o mundo de dentro? É os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? As manias que nós temos, que na maioria das vezes faz mal a nós, faz mal a outras pessoas. Os sentimentos ruins, aquela incapacidade de tolerar, aquela incapacidade de perdoar, todos esses sentimentos, essas coisas, é o nosso mundo íntimo. Então não vos conformeis com isso, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e do vosso coração, para que proveis qual é a boa e agradável vontade de Deus para com você e para com o mundo. É isso. Então nós temos que fazer esse movimento. Alguma coisa sempre acontece, né? Sempre chega o ápice, sempre chega aquele momento difícil. Puxa vida, aconteceu algo em minha vida e eu caí em si. Eu vejo muitas pessoas que caem em si. É muito interessante isso. É aquela crise existencial, aquela questão difícil, e a pessoa fala assim: puxa vida, eu preciso criar vergonha na cara e preciso mudar, senão eu vou continuar sofrendo. Não pode ser assim. Então é aquele momento, a pessoa cai em si, como aconteceu com o próprio Paulo. Ele caiu em si. Peraí, eu estou perseguindo a luz, eu estou perseguindo aquilo que é o bem, eu estou perseguindo a prosperidade, o amor, né? Aonde eu estava com a minha cabeça quando eu estava fazendo isso? Eu matei pessoas que faziam o bem. Ele caiu em si e aí se dedicou completamente ao amor, às comunidades, né? A divulgação do Evangelho, da Palavra de Deus, para poder transformar os corações, para ajudar, né? Para cobrir pelo menos um pouquinho, né? De tudo aquilo que ele havia feito no passado, para que naquele presente mais esclarecido, ele pudesse de alguma forma fazer algo diferente. Maria Madalena, um personagem maravilhoso do Evangelho também, né? A prostituta do Evangelho, não é verdade? A meretriz do Evangelho. O que aconteceu? Um dia, narra com muita beleza isso, Humberto de Campos, o encontro de Maria Madalena com Cristo, que dizia para ele, falou: Senhor, o Senhor é Filho de Deus, sabe de todas as coisas e sabe como eu tenho vivido. Eu sou uma pecadora. E Jesus então impregnou o coração daquela mulher, que naquele momento estava exatamente nesse ponto que nós estamos nos referindo, ao ápice, aquele instante difícil, não tem mais, eu preciso mudar. Porque ela havia, de alguma maneira, ouvido a palavra do Cristo, impregnada de um magnetismo amoroso, de energias, de esclarecimento, de um amor transcendental, e havia tocado o seu coração. Por isso ela foi ter essa conversa com o Cristo. E o Cristo então falou para ela: isso tudo que você faz é uma fuga para o teu espírito, porque na verdade você é carente, você deseja ser amada e amar. Ela fala: Senhor, mas eu não posso ter filhos, porque dizia ele para ela, né? Por que você não cuida das pessoas, né? Por que você não constitui uma família assim como eu? Olha o que o Cristo falou para ela: constitua uma família assim como eu. Qual que era a família do Cristo? Todas as pessoas. E Maria Madalena falou para ele: mas eu, infeliz, eu não posso ter filho. Ela falou assim: mas você pode amar da mesma forma os filhos de todas as outras mães, aqueles que se encontram abandonados. E narra, né, com muita riqueza de detalhe, Humberto de Campos, que depois ela realmente se transformou e foi cuidar dos leprosos. Né? O vale dos imundos, aqueles que ninguém queriam nem se aproximar. Ela foi lá cuidar deles e fez isso com muito amor, né? Com muito amor. Ela caiu em si, viu o quanto ela estava errada na sua caminhada, em tudo aquilo que ela estava fazendo. Simão Pedro negou 3 vezes o Cristo. 3 vezes. O Cristo já havia anunciado para ele que ele faria isso. E quando ele negou pela 3ª vez, ele não entendia por que ele fez isso. Aí ele caiu em si, e caindo em si, ele se dedicou de tal forma que se tornou o pilar mestre do cristianismo, né? Simão Pedro transformou seu coração, e olha que ele era, segundo narra o Evangelho, um homem muito difícil,
austero, bravo, não aceitava muitas coisas, cheio de preconceitos, mas se renovou, se transformou, porque caiu em si. Então, é isso que nós precisamos fazer, né? Olhar, tentar enxergar tudo aquilo que nós estamos vivendo e aproveitar esses instantes para que a vida nos dê ainda a condição de mudar um pouquinho a nossa caminhada, o nosso pensamento, o nosso sentimento, né? Ser um pouco mais maleável. Como nós falamos no início, esse processo é difícil. Ninguém vai se transformar em santo do dia para a noite. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer nem que a gente tenha mais centenas de encarnações. Isso não vai acontecer. É lento mesmo, é gradativo, mas precisa de alguma maneira ter o primeiro passo, ter a primeira atitude de renovação, né? De desejo verdadeiro e sincero. Não, a minha vida precisa mudar, o meu coração precisa perceber e sentir coisas diferentes. E aí as pessoas veem, mas como eu vou fazer isso? Eu não sei, né? Cada um tem que encontrar o seu jeito. Cada um tem que encontrar a maneira mais fácil para si de buscar esse trabalho, que não é fácil, é árduo. Mas de alguma forma, estimula o seu coração com algo que normalmente você não faz. Eu não tenho muito hábito da leitura. Então, maravilha, pega um livro bom, que tem palavras generosas, que tem um contexto sublime, e leia 1, 2 páginas por dia, reflita sobre aquilo que você está lendo, né? Porque a leitura, por incrível que pareça, nós não entendemos muito isso, mas a espiritualidade nos ensina. A leitura, ela tem uma capacidade no nosso ser de fazer com que nós nos movimentemos uma região do cérebro muito diferente, né? E quando você movimenta essa região, de alguma forma você aciona o seu pensamento e o seu sentimento. Então, quando você está lendo, de alguma forma você está entrando dentro da história, você está sentindo a história. E se realmente você tornar isso um hábito na sua vida, você vai começar a se sentir sensibilizado. Eu digo por experiência própria, é bem verdade. Antigamente, eu li algumas mensagens, por exemplo, esse livro aqui, Palavras de Vida Eterna. Esse é um livro que me acompanha há muitos anos, né? Um livro psicografado pelo Chico, de Emmanuel, com mensagens. Então eu sou muito sincero em dizer que antigamente eu lia determinadas mensagens e não me tocava. Era somente uma mensagem. Mas hoje, quando eu leio uma mensagem, por exemplo, que nem essa aqui de Paulo, que eu acabei de citar para vocês, sabe, emociona mesmo. Por quê? Porque aciona esse lado melhor, esse lado mais nobre da nossa alma e nos faz chegar em lugares que muitas vezes a gente não quer ir, mas nós somos levados pela misericórdia de Jesus, para que essa emoção toque de verdade o nosso coração e a gente comece a entender realmente como é bom mudar, como é bom fazer coisas novas, como é bom você conhecer coisas que você não conhecia, como é bom vivenciar situações que estavam obscurecidas pela minha ignorância. Então, gente, é isso, é estimular o coração com algo, um bom livro, uma boa página, uma boa música, né? Uma boa música. Não importa o estilo que você gosta, mas escolhe uma música que tenha pelo menos uma letra agradável, que diga algo positivo, né? Que tenha uma certa poesia, que tenha uma melodia também muito boa, que de alguma forma aquelas notas musicais sejam como braços maternais, amorosos, minando a sua alma. Existe isso, existe. Você encontra. Ainda mais hoje, né? Nesse mundo da tecnologia, no celular você consegue encontrar músicas maravilhosas. Ainda tem, né? Você tem que buscar de coisas lá de trás, né? Porque as músicas atuais já não conseguem atender isso. Mas lá atrás você consegue encontrar, e essas músicas também mexem conosco, né? Eu sempre falo e sempre me refiro à própria natureza, né? A natureza mesmo é uma amiga generosa do nosso coração. Embora a gente não dê muita bola para ela muitas vezes, mas se nós tivéssemos esse hábito de nos conectar mais com a natureza, observando detalhadamente o movimento das coisas, né? Das aves, sabe? Todo aquele bailar da natureza é uma coisa muito interessante, harmônico.
é harmônico. Você se conecta com aquilo e rapidamente, muito imediatamente, você começa a sentir algo diferente no seu coração. Então, gente, tudo isso são estímulos para o nosso espírito, para que haja de verdade uma mudança. Então você torna um hábito na sua vida aquilo. Dá para fazer sempre porque a vida é agitada? Não, não dá. Não é sempre que dá, porque, sabe, hoje você acordou atrasado, tem um compromisso, então hoje não deu. Mas beleza, amanhã procure fazer, Procure fazer. Eu vejo às vezes as pessoas que caminham, na rua, ou saem para caminhar, Em Ibiúna, por exemplo, tem o local lá que dá para as pessoas caminharem, Então aproveita essa caminhada e eleva o pensamento. Ao mesmo tempo que você está caminhando, você está orando. Observe a natureza, agradece a Deus, sinta os raios solares, observe as nuvens, o formato das nuvens, tudo isso é uma festa para o nosso coração. E de alguma maneira, aqueles minutos, parece uma coisa boba, mas não é. Aqueles minutos, de alguma forma, vai trazer para você um alimento que vai fazer bem para o dia todo. Porque vai chegar um momento do dia que você vai ter um desafio. Todos nós temos. Vai chegar aquele momento que você vai ser desafiado por alguma coisa, Alguma coisa que não está dando certo, você precisa resolver, ou alguém que falou alguma coisa, você precisa saber assimilar aquilo. Então aquele processo de manhã cedo, daquele período que você se alimentou de energias boas, vai contribuir para que você não se perca naquele momento de desafio. Então, gente, transformar o coração é assim, É assim. Pode se tornar um hábito na nossa vida, mas é necessário você dizer para você mesmo: não, de hoje em diante a minha vida vai começar a ser diferente. Eu vou começar a adquirir hábitos novos. Eu vou começar a interessar-me por coisas mais sublimes, Por coisas mais sublimes. Então é esse o caminho, não existe outro. É o desejo, é a vontade verdadeira de você querer realmente se transformar. São raras as pessoas que se transformam por amor, É raro, é difícil. A gente se transforma pela dor mesmo. É quando a dor bate, quando o problema fica muito grande, quando nós nos tornamos muito, muito fracos diante do peso nas costas. Aí sim, a gente fala: não, eu preciso criar vergonha na cara, eu preciso mudar minha vida, porque senão eu não vou aguentar viver desse jeito, Então, a maioria de nós é assim. Mas existem pessoas que se transformam pelo amor, Tem um exemplo muito bom e muito interessante no Evangelho, Zaqueu, Zaqueu, que era um cobrador de impostos e que tinha ouvido falar de Jesus, e ele ficou com aquilo no coração, Nossa, mas esse homem faz tanto bem assim às pessoas, da onde será que ele vem? Porque naquela época era novidade isso, Ele fala tanto do amor, Ele enche o coração das pessoas de alimento bom, alimento de sabedoria. E ele ficava recebendo aquelas notícias dos seus servos. E aí ele falou assim: olha, agora de hoje em diante vocês estão incumbidos. Onde tiver Jesus, vocês vão estar e vão me trazer notícia. O que ele está falando, o que ele está fazendo. E eles vinham trazer notícia para ele. Jesus hoje curou fulano, ciclano. Jesus falou isso e aquilo. E ele ficava todo encantado, tudo maravilhado. E aí ele começou também a cair em si. Ele falou assim: meu Deus, eu fiz tanta coisa errada na minha vida. Olha, que maravilha. E aí ele começou a encher o seu coração de amor pelo Cristo. Ele queria conhecer Jesus, Ele queria de alguma forma conhecer Jesus. E um dia Jesus estava na cidade dele, na localidade onde ele morava, E aí ele ficou sabendo. E ele falou: acho que eu vou mandar um servo meu convidar Jesus para vir ceiar na minha casa. Ele falou: não, mas eu acho que Jesus não vai fazer isso, porque vai ter muita gente. Então ele resolveu, você vê, uma pessoa que na época era rica, muito rica, que ele era cobrador de impostos, tinha muitos bens, muitas coisas, dinheiro já não era problema para ele, tudo aquilo que ele queria, ele tinha, mas não tinha paz interior, Faltava isso nele. Então, por amor ao Cristo, ele saiu do seu palacete, da sua casa, e foi de encontro a Jesus. Só que quando ele chegou para ver Jesus, tinha uma multidão em volta de Jesus. Ele falou: como que eu vou ver Jesus? Ele era um homem baixo, tinha uma estatura baixa, mas ele era muito inteligente. E ele viu uma árvore e falou assim: peraí, agora mesmo. Subiu na árvore e rapidinho ele ficou numa posição privilegiada para ver Jesus. E quando ele cravou os olhos dele no Mestre Jesus, também narra Humberto de Campos essa lição.
Diz que foi uma coisa impressionante. O coração dele começou a bater aceleradamente. O seu espírito ficou de uma forma tão tocado que ele não conseguia tirar os olhos de Jesus. E Jesus distante. E Jesus então chegou um momento que terminou a sua pregação, começou a caminhar de onde ele estava, ele acompanhando Jesus. E quando Jesus passou embaixo daquela árvore que estava Zaqueu, Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, desça daí, porque hoje eu preciso hospedar-me em sua casa. Eu acho que o homem não desceu, eu acho que ele caiu da árvore, né? De tanta emoção, de tanta emoção. Como que pode? O homem nunca me viu na vida e ele me conhecer pelo nome, pelo nome. Imediatamente ele desceu, coração aos saltos, acompanhou Jesus até a sua casa. As pessoas que acompanhavam Jesus, os apóstolos, os discípulos, narram o Evangelho, ficaram muito bravos. Por quê? Porque Jesus estava tendo com um homem de má vida. Porque os cobradores de impostos naquela época eram considerados assim, homens de má vida, que viviam cobrando impostos dos pobres, né? Eram malquistos. E eles então estavam irritados com Jesus. Então, percebe? Jesus, naquele momento, queria dar mais uma lição às pessoas, né? Quando ele dizia, né? Eu vim aqui para os doentes, não para os sãos. Então, naquele momento, ele conversando com Zaqueu, Zaqueu se ofereceu a ele, ofereceu a sua casa. E, acima de tudo, ofereceu a sua alma e o seu espírito, como narra Humberto de Campos, falando que ele realmente se transformou naquele momento. Tanto é que ele ofereceu a devolver a todas as pessoas que ele havia prejudicado 4 vezes mais do que ele tinha tirado, né? Então, gente, é outro símbolo do Evangelho de renovação, de transformação. É possível, é possível. O que nós precisamos é ter um pouco mais de amor pela vida, é enxergar as coisas de maneira diferente. O mundo está complexo? Tá. Tem muita injustiça? Tem. Tem muitas coisas erradas que estão acontecendo? Tem sim. O clima está difícil? Está difícil, né? Lá dentro da minha casa está complicado? Tá. Na casa de todos nós está muito complicado. Mas nós precisamos encher o nosso espírito de alegria, de esperança, para promover uma transformação na nossa vida. É justamente isso que a espiritualidade quer, né? Sempre quis, sempre quis. Esse sempre foi o objetivo do Cristo, desde o seu primeiro sacrifício, quando ele esteve aqui na terra e foi crucificado pela humanidade. O objetivo central do Cristo era transformar o coração das pessoas, fazer com que as pessoas se evangelizem. E ainda esse objetivo está de pé. Jesus trabalha todos os dias para que isso aconteça. Então façamos a nossa parte, o melhor que nós pudermos. Como nós falamos no início, nós não vamos sair daqui, anjos, de maneira nenhuma. Nós ainda temos muita coisa para aprender, muita coisa para mudar aqui dentro, mas podemos sair melhorados do que quando chegamos, né? Porque vai ser tão triste. É como se nós tivéssemos, eu sempre brinco com isso, é verdade. É como se nós tivéssemos uma mochila imaginária, espiritual, e quando nós viemos para cá, nós tínhamos algumas coisas na mochila, né? O duro é se nós chegarmos lá, voltarmos para a espiritualidade, e eles abrirem a nossa mochila e falarem: mas peraí, tá as mesmas coisas que você voltou, tá aqui? Que coisa é essa? Né? 70, 60, 80, 90, 100 anos de vida, você não fez nada, você não realizou nada, você não contribuiu com nada. O que é isso aqui? Está igual, está exatamente igual. Então, gente, é isso, transformação é necessária. A gente sente essa necessidade, né? Assim como muitas vezes, né, a gente percebe essas necessidades fisiológicas. Você sente sede? Preciso tomar água, estou com sede. Espiritualmente, nós temos essa necessidade de transformação. É uma necessidade mesmo. Isso daí nós não vamos deixar de fazer, não vamos poder adiar, né? Nós precisamos fazer de qualquer forma. E aqueles que iniciam esse processo começam a ter uma vida mais feliz, né? Começam a ter uma vida melhor. Eu já vi casos de pessoas que falam assim: nossa, há 4 anos atrás, quando você me conheceu, você lembra como que era a minha vida? Você lembra? Olha como estou hoje, que maravilha, nossa, aprendi tanto, né? Eu mudei tanta coisa na minha vida, só me fez bem. Hoje eu sou um homem melhor, eu sou uma mulher mais alegre, Eles falam, eles relatam isso, e é verdade. Existem muitos benefícios que nós podemos
receber através desse trabalho árduo, difícil, moroso, lento, mas importante. Então, gente, é isso, que Jesus, Ele nos abençoe, nos dê muita força, coragem, entendimento, né, para que a gente possa de verdade levar adiante aquilo que nós já aprendemos. A gente só não consegue executar. Aprender, a gente aprendeu algumas coisas. Então, que Ele possa realmente nos abençoar, nos envolver, para que nós possamos realmente levar adiante essa necessidade que nós temos de transformar o nosso coração, né? Então, que fique a mensagem de Paulo a todos nós. Não vos conformei com este mundo, externo e interno, mas transformai-vos afastamente o vosso coração, para que proveis qual é a boa e agradável vontade de Deus. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Assim seja. Agradecidos por esta lição de hoje, que possamos agir como Paulo de Tarso, na transformação interior, pela oportunidade que nos foi dada pelo Pai Criador. E para começarmos a transformação, é necessário que nós façamos o auto-perdão, que nós perdoamos a nós por atos cometidos, na qual nós não tínhamos conhecimento. E como agora nós começamos a obter, através das lições, das leituras, o conhecimento do nosso Pai Criador, vamos buscar a reflexão, a mudança interior, nos policiando em atos, atitudes, para que possamos buscar realmente aquilo que viemos fazer neste plano terrestre, na crosta terrestre. Não estamos aqui apenas de passagem, de turismo, de férias. Nós estamos na escola da vida para aprendermos, mudarmos e crescermos e evoluirmos. Então, para que nós tenhamos uma energia divina, vamos fechando os olhos, respirar profundamente e mentalize a energia divina como um ponto luminoso, calmo. Detenha-se em contemplação e reconheça-se recebendo a sublime energia. Sinta o desafogar da sua mente. E quando abrir os olhos, verás que a celeste energia trouxe-lhe a alegria de viver. Deus mais se mostra a você quanto menos impurezas há em sua mente e na sua alma. Que possamos adentrar na sala dos passes para obtermos a bênção dos irmãos aqui na espiritualidade, que sempre estão aqui para nos recolher. Que assim seja, senhores, graças a Deus. E nós vamos então, mais uma vez, com o nosso coração invadido por essa energia de amor e de paz, agradecer a Jesus pelo banquete de luz que nós mais uma vez recebemos nessa noite, pelos ensinamentos que nos foram trazidos, e que nós possamos, Senhor, com a nossa mente conectada, com a espiritualidade maior, fazer as atividades que nós necessitamos fazer no nosso dia a dia, para de verdade transformarmos o nosso coração. Que a Tua paz esteja sempre conosco, que essas energias benéficas permaneçam
em nosso espírito, para que diante dos desafios, das dificuldades maiores, nós nos recordemos das tuas lições e do teu amor infinito. Que assim seja.